Muito bom dia, candidato João Bosco. Bom dia você que nos acompanha pela Rede Solo de Comunicação. Estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio TV ABM, Rádio Amazias Barreto de Moraes, da Rede Solo de Comunicação. Essa entrevista está sendo transmitida ao vivo pelo YouTube e pelo Facebook do jornal O Solo. Agora nós estamos recebendo o Dr. João Bosco, como já foi falado, que é candidato a prefeito em Teixeira de Freitas. Vamos dar agora o espaço a ele de 2 minutos para fazer a sua apresentação. Bom dia, Carla. Bom dia a todos os ouvintes e todas as ouvintes da Rede Solo de Comunicação, da Rádio ABM. Uma alegria muito grande e fiquei encantado com o estúdio aqui, com a estrutura de vocês. Parabéns. Acho muito importante esse convite para essa conversa, para esse diálogo hoje, porque as pessoas precisam conhecer bem seus candidatos. Verdade. E não há nenhuma forma melhor do que a entrevista e os debates para que as pessoas possam conhecer o candidato. Porque quando a gente se posiciona diante do eleitor, diretamente, é a gente ele, e ele nem sempre tem as informações necessárias para poder nos questionar naquilo que é importante, que possa trazer um conhecimento mais real da nossa vida para o eleitor. Então, quando você vem para uma entrevista, quando você se expõe diante da imprensa, quando você se expõe em debates, aí você cria a condição da verdade aparecer. E a imprensa tem esse papel de fazer com que os candidatos sejam conhecidos. Eu moro em Teixeira de Freitas há quase 30 anos, tenho 65 anos de idade, sou casado com Raíssa Félix, uma mulher extraordinária, tenho 3 filhos encantadores e luto para que a família do povo teixeirense, que as famílias tenham as mesmas oportunidades que eu tive, com muita luta. Eu já fui servente de pedreiro, mas eu quero que as pessoas tenham as oportunidades que eu tive e que consigam chegar além do que eu cheguei, porque a gente sempre tem que querer mais. Fiz muito pela cidade quando fui prefeito, com todo respeito aos demais, mas as minhas forças de lideranças estaduais e nacionais me permitiram, e com a minha estratégia, fazer um governo que eu trouxe mais investimento para Teixeira de Freitas em 4 anos do que todos os prefeitos durante toda a história de Teixeira de Freitas, e me preparei para esse próximo mandato para trazer mais ainda e melhorar essa cidade, resolver os problemas que são mais graves para o nosso povo. Vamos continuar. Então, só para que o ouvinte e quem está nos assistindo agora fique ciente, nós vamos esclarecer que o candidato responderá 5 perguntas elaboradas por nossa equipe de jornalismo. Essas perguntas foram feitas a partir de observações de fatos reais que ocorrem em nossa cidade. Ao longo destes anos, o Solo sempre faz a cobertura do que é notícia, do que é fato, da dor do povo. A gente sempre tem levado aqui em nosso jornalismo. Então, essas perguntas foram pautadas neste requisito. E também, claro, hoje a gente sabe que as redes sociais são uma voz extremamente importante para o povo. Então, daí, nós também tiramos as perguntas que aqui estarão sendo colocadas. Serão 5 perguntas com 3 minutos para o senhor responder a cada uma delas. Tudo bem, candidato? Podemos começar? Podemos. Então, a primeira pergunta, ela está relacionada ao tema infraestrutura. Ainda muitos locais sem pavimentação e saneamento básico. O que o senhor pretende fazer para levar obras de melhorias para bairros, distritos e povoados do município? Olha, eu já fui prefeito e trouxe o maior investimento de infraestrutura praticamente sem custo para o município, que foi o PAC. O maior PAC da história de Teixeira de Freitas e o maior PAC do Norte e Nordeste foi o de Teixeira de Freitas, com 192 milhões. Qual a vantagem? A gente tem um investimento federal e a parte do município, a nossa contrapartida, ela consegue ser superada. A nossa arrecadação de ISS com a obra, na verdade, cobre a nossa contrapartida. Então, é um dinheiro que vem de graça. E para resolver os problemas gravíssimos de infraestrutura, que nós, como uma cidade muito plana, nós temos alagamentos, nós temos muito esgoto a céu aberto. Sim. Eu entreguei a cidade com 70% de esgotamento sanitário pronto, mas ainda falta, hoje é mais de 30%, porque aumentaram os bairros, a cidade cresceu. Esse contrato do PAC vence dia 31 de dezembro desse ano. Eu já estou me movimentando para prorrogar esse contrato. Lembrar que eu deixei o projeto executivo, que é um projeto que prepara para fazer a licitação do projeto que vai executar de fato a obra. Sim. Deixei esse projeto licitado
e isso tudo foi abandonado. Então ainda tem lá em torno de 150 milhões para gastar, que vai nos permitir drenar a área do shopping antigo, lá do Teixeira Mal, vai nos permitir drenar a área de São Lourenço, Tancredo, Vila Vargas, Redenção, a área do Wilson Brito, e com essa verba do PAC. Com certeza não vai dar para fazer a cidade toda. E eu vou buscar novos investimentos em parceria com o governador Rui Costa, em parceria com os senadores Ângelo Coronel, Otto Alencar e Jacques Wagner, que são meus apoiadores. Já busquei com o presidente Lula um apoio para que ele mobilize outros senadores da base que são liderados por ele, para que nos ajude com a força política para liberar recursos para Teixeira de Freitas. Isso porque nós temos uma coisa que tem que ter muita clareza: para resolver os problemas de infraestrutura de Teixeira, com o recurso da cidade não resolve. A arrecadação do país, ela leva 65% vai para o governo federal. 22% vai para o governo do estado e apenas 13% fica com o município. Portanto, esses 13% é para investir em saúde, é para investir em educação, é para investir nas pessoas, investir no lazer, é para dar remédio, é para isso. Agora, a parte de infraestrutura, eu vou seguir o que eu fiz no meu primeiro mandato, buscar recurso federal, porque aí, e agora mais preparado, com mais experiência, eu vou acelerar mais esse processo para não acontecer como aconteceu quando chegou na hora de aplicar o recurso do PAC, terminou o mandato, eu perdi as eleições, a atual administração abandonou o projeto. Então, eu vou buscar recurso federal para investir na nossa cidade, acabar definitivamente com o alagamento, acabar com a esgotação aberta e pavimentar a Teixeira de Freitas, que é uma necessidade gritante da cidade. Eu sei dessas necessidades, conheço essa cidade, rua por rua, casa por casa, bairro por bairro, e vou resolver isso com essa estratégia que eu já fiz uma vez e deu certo e vai dar certo de novo. Certo, muito obrigada, candidato. Vale lembrar que, como nós não estamos em debate aberto aqui, então a gente vai usar, pedimos que o senhor use os 3 minutos do senhor, sempre para falar dos projetos pessoais do senhor, os projetos que o senhor tem caso ganhe as eleições de 2020, tá? Para que não haja problema com outro candidato que talvez tenha sido citado ou entenda-se que tenha sido citado e queira reclamar ou criar algum problema. Tá certo? Tudo bem? Não falo de outro candidato, só falo certo. de mim. Ok, perfeito. Então agora o tema é lazer Até porque tem tanta coisa boa para falar de mim, eu vou falar dos outros para quê? Perfeito. Quando a gente tem projeto, a gente aproveita o espaço para falar deles. Então o tema agora é lazer e cultura. Candidato, no seu plano de governo, quais são as propostas para a promoção de atividades de lazer e incentivo à cultura em Teixeira de Freitas? Olha, com relação a lazer, eu fui o prefeito que trouxe lazer para a cidade. Eu sempre observei que as pessoas só fazem aquilo que gostam do ponto de vista do lazer. Ninguém vai fazer um lazer que não gosta. E eu sou um sujeito apaixonado por futebol. E gosto de bater meu barba até hoje. O vi jogando. Pois é. Então, e eu observo que no dia do baba, a gente sai de casa para o trabalho e já sai pensando para preparar a chuteira, sempre ligado. Rapaz, quando eu comecei a zumba, eu observei que aquilo empolgou a mulherada, empolgou as pessoas. E eu, como médico, sempre estimulei as pessoas a fazer atividade física e não conseguia. A pessoa vai caminha uma semana e para, vai para a academia, fica uma semana e para, porque não gosta. Então, a pessoa tem que fazer aquilo que gosta. Olha, aquela zumba pegou e deu alegria. Eu construí um parquinho ao lado ali do centro esportivo e as pessoas vinham praticar sua atividade, deixavam as crianças brincando. Depois instalei a academia ao ar livre. E coloquei no projeto do PAC um centro ali, um parque, ali onde é o CETEPS, o antigo Collen, que com certeza vou construir agora no segundo mandato com essa verba que eu estou buscando prorrogação desse contrato para melhorar a vida do povo teixeirense e ter oportunidade de lazer. Vou construir ali uma concha acústica. E quero levar, em parceria com muitos artistas que eu tenho relação, que depois que saí da prefeitura, às vezes tem coisas que são até boas, porque eu passei a estabelecer relação com pessoas que eu não tinha antes. Artistas que tem muito nas periferias da cidade. Então eu quero levar a cultura para as periferias. É mais fácil o artista da periferia, ele fazer o seu trabalho, apresentar a sua realidade, fazer uma mostra cultural e recuperar suas raízes lá onde ele mora, do que ele trazer para o centro. Então a cultura ela tem que brotar onde mora o povo, onde mora a maioria da população, na periferia. E muitas vezes existe uma discriminação. O jovem que está lá, às vezes usa bermudão, coloca uma tatuagem, a pessoa discrimina, pensa que é bandido. Não é não, é jovem. A gente quando
era jovem, usava calça pantalona. Os mais velhos achavam que era ruim, que era feio, discriminava. Então, temos que respeitar a juventude e fortalecer o esporte. Vou aplicar no esporte em todas as modalidades, como já fiz. Ninguém fez mais pelo esporte do que eu. Só lembrar. E esporte é lazer. Quando eu falo de lazer, de cultura, eu estou falando... Sim, com certeza, candidato. É. E agora, a nossa terceira pergunta. É uma pergunta que interessa muito a você que está nos assistindo e ouvindo agora pela Rádio TV ABM. É sobre educação. A educação enfrenta muitos desafios, como a não valorização do professor, dificuldade para conseguir vaga em creches municipais, dentre outros problemas. O senhor tem projetos que visam trazer soluções para melhorar a educação em Teixeira de Freitas dentro destes aspectos citados? Vale lembrar que quando a gente fala em creches municipais, um dos grandes problemas enfrentados na cidade são as longas filas, pais que têm que ir de madrugada para filas para conseguir matricular os filhos em creches, um problema que se arrasta há alguns anos na cidade. Olha, eu queria só lembrar, ainda com relação a lazer, as praças. Fazer muita praça. Eu construí praça e quero fazer mais praça. E praça que tenha espaço de convivência para o idoso, para o jovem, que tenha lugar de prática esportiva. Mas aí, voltando para a educação e para as creches, olha, eu construí uma creche em Teixeira, não tem nenhuma creche particular do padrão daquela. De educação eu posso falar, eu tenho autoridade para falar de educação, porque fiz muito pela educação. Deixei 8 creches em construção, porque dentro dessa estratégia de construir em parceria com o governo federal, eu deixei 8 creches em construção, e todas com dinheiro na conta, todas. Foram abandonadas. Eu volto e termino todas elas. Com relação à valorização do professor, eu fui o prefeito que mais dei aumento da história da Bahia e de Teixeira de Freitas. Nos 4 anos de governo, eu dei 44% de aumento. Dei todo o aumento que está no Plano Nacional de Educação. O único prefeito, talvez, na Bahia que fez isso. O único. Garanti nas escolas uma merenda escolar que era um banquete, porque criança de barriga vazia não consegue estudar e não consegue aprender. Então, terminando essas creches, vão funcionar igual funcionou aquela creche do Jerusalém. E outras que eu abri, mas não eram em prédio próprio. Teve que ser em prédio alugado. Sim. Por isso que eu construí essas, para ter prédio próprio. E vou concluir essas creches. Você imagina, se hoje nós temos uma creche, 2 creches de prédio próprio. Se eu construo 8 creches em prédio próprio, cada uma delas para 250 alunos, é um avanço gigantesco na nossa história. Certamente, se a gente segue essa linha de trabalho, nós vamos resolver definitivamente a necessidade das creches do município. E para valorizar o professor, é necessário a educação continuada. É muito importante. Isso valoriza e estimula. Eu vou fazer parceria com a Universidade Federal e com o NEB para poder manter um diálogo constante com os professores, educação continuada sempre, com congressos, com encontros, com simpósios, e daí a gente vai fazer com que a educação, com que o professor, a comunidade escolar esteja mais motivada e garantir as vagas para a criançada. Agora, lembrar o seguinte, ainda que é muito importante o conforto dos alunos. Claro. Eu comprei carteira, mesa e cadeira, porque aquelas carteiras que usavam são muito desconfortáveis. A criança não consegue trabalhar daquela forma. Comprei de 3 mil mesas e cadeiras e carteiras decentes para as crianças. E coloquei muito ar-condicionado. Então, nesse outro mandato, além disso, eu vou colocar ar-condicionado em todas as salas, que eu vou receber um recurso do Fundef, vou repassar o que é de direito pelos professores, e o resto eu vou investir em escola, terminar as creches, construir 3 escolas de tempo integral, construir mais quadro de esporte, construir auditório, obrigada, prefeito. Fortalecer a educação. O tempo para falar da educação se acabou, mas muito obrigada. Agora, a temática é saúde. Filas longas, necessidade de madrugar na central de regulação para conseguir marcar exames e consultas com especialista. Alguns dos problemas citados pelo povo. Há alguma proposta para facilitar ao teixeirense o acesso democrático e digno à saúde? Olha, se tem uma pessoa que tem autoridade para falar sobre isso, sou eu, porque eu já fiz isso. Eu peguei essa prefeitura, quando fui prefeito, dengue era uma epidemia. Acabei com a dengue, acabei com o chikungunya. As filas da regulação eram um negócio absurdo. Acabei com as filas da regulação. A pessoa marcava consulta no próprio posto de saúde. Vocês se lembram disso? Saía do posto de saúde com a receita, pegava o remédio na saída. Não faltava remédio.
Então, eu tenho autoridade para falar porque já fiz. E as cirurgias, acabei com as filas de cirurgia, de todas, cirurgia geral, ortopedia. Aliás, até transformei o hospital municipal em um hospital escola. Levei residência médica para o hospital municipal. O que acontece? Quando as filas crescem, você cria oportunidade para os inescrupulosos para furar fila. E é muito triste isso, porque quando o sujeito tira uma pessoa da fila, um amigo da fila e passa na frente, para quem foi operado é uma alegria, para a família inteira, fica devendo obrigação para o resto da vida. Mas para aquele que está lá atrás, que de repente tinha uma doença grave, morre às vezes a míngua. E morre pensando que é porque a fila foi longa. Morreu porque um cidadão inescrupuloso passou a mão em outra pessoa, passou na frente, muitas vezes para tirar proveito próprio, às vezes até proveito político, né? Passa na frente e deixa que as pessoas morram abandonadas na fila. Então, saúde é direito. Eu já fiz isso e vou garantir saúde como direito das pessoas. A maneira de resolver isso é colocar uma auditoria médica. Ele pega a fila e olha, tem esse caso aqui é mais grave, é prioridade, estabeleça as prioridades. Mas isso no momento que a fila está grande, porque a hora que eu assumir a prefeitura, vou de novo acabar com as filas, porque é possível. É só uma questão de gerenciamento, de gestão e de compromisso com a saúde. Eu vou fazer isso. Então, e aí não é só a questão das filas, né? É a fila de regulação, marcar no próprio posto e garantir os tratamentos. Vou construir aqui um hospital de 300 leitos em parceria com o governador Rui Costa e vou construir um centro de atenção à saúde da mulher. Porque as mulheres penam muito. Mulher cuida da saúde, do marido, cuida da família, cuida da casa, cuida do trabalho, cuida de tudo. E muitas vezes, quando ela vai cuidar de si, já está com o nódulo na mama. Então, eu vou garantir os exames preventivos no aniversário das mulheres para proteger a saúde da mulher. E quando você protege a mulher, você protege uma família inteira. Verdade, bem colocado. Candidato, essa última pergunta, na verdade, são tópicos que a gente retirou das redes sociais. O que a gente sentiu de que é mais pontuado, a maior necessidade trazida por meio das redes sociais, Instagram, Facebook. Para essa pergunta, a gente vai dar ao senhor 5 minutos, tudo bem? Porque são vários tópicos e aí o senhor vai se desdobrar aí para falar um pouco de cada um deles nestes 5 minutos, correto? O senhor vai falar para a gente sobre os projetos de Dr. João Bosco, caso ganhe as eleições para prefeito de Teixeira de Freitas. Apoio a ONGs de proteção animal, apoio ao esporte, geração de emprego e renda, projetos sociais que afastem os jovens e adolescentes da criminalidade. Fique à vontade. Olha, com relação às ONGs, eu sei que os animais hoje, graças a Deus, o mundo passou a se preocupar com os animais. E aqui no Brasil, na Bahia, em Teixeira de Freitas, essa preocupação é muito grande. E quando você tem pessoas interessadas em fazer, é muito mais fácil. Porque tem muita coisa que você quer fazer, mas você não tem quem faz. Não tem quem faça. Quando tem uma ONG que se dispõe a trabalhar, é só fazer a parceria. Então, eu fui procurado já no final do mandato por uma ONG, quando eu era prefeito, para discutir algumas questões com relação aos animais. Eu quero criar em Teixeira de Freitas um centro de zoonoses, né? E aí ali você pode cuidar dos animais, ter um controle, inclusive com veterinário, com uma estrutura boa para cuidar dos animais, tirar animal de rua. Tem alguns processos de castração que deve ser feito, que a maneira de tirar animal de rua, por exemplo, os cães, né? Não é matar o pobre do bichinho, botar na carrocinha e levar embora. É adoção e castração. Aí você resolve. Eu vou levar isso adiante, quero uma parceria com as ONGs, muito feliz de ter essa oportunidade de Teixeira de Freitas. Com geração ao esporte, lazer, eu posso falar porque eu fui o prefeito que mais investiu em esporte em Teixeira de Freitas. Falar que esporte é saúde é fácil. Agora, transformar isso em realidade, colocar isso no orçamento, não é todo mundo que faz. E eu já fiz. Eu fui o único prefeito que dei uniforme para todos os times do campeonato interbairros. Sabe por quê? Porque um clube de periferia, dos bairros, muita dificuldade. Para comprar um uniforme, eu sei da dificuldade, porque eu gosto de futebol e eu não nasci em berço de ouro, eu fui servente de pedreiro. Eu sei que para a gente arranjar uma camisa era uma luta. E a luta continua do mesmo jeito até hoje. Então, eu vou apoiar as escolinhas. Esses abnegados que trabalham com escolinhas de futebol sem ganhar um centavo, conhece a juventude, conhece as crianças, conhece o povo. Nós temos que valorizar quem já faz.
por vocação, por dedicação, por humanismo. E esse apoio é importante. Eu tenho autoridade para falar porque eu fiz isso. Então, geração de emprego e renda, candidato, e projetos sociais que afastam os jovens da criminalidade. O senhor tem 2 minutos para falar desses 2 tópicos. Geração de emprego e renda, eu vou trazer para Teixeira de Freitas também um curso de analista de sistema e programador, porque o jovem vai poder trabalhar, e é um curso técnico, de sua casa, trabalhar à distância. Agora, quando eu falo que vou construir um hospital de 300 leitos, eu vou gerar emprego na construção e vou gerar emprego no funcionamento. Quando eu falo que vou construir 3 escolas de tempo integral, eu vou gerar emprego na construção e vou gerar emprego no funcionamento. Quando eu falo que vou construir o Centro de Atenção à Saúde da Mulher, eu vou gerar emprego na construção e vou gerar emprego no funcionamento. Então, todo esse trabalho gera muito emprego. Eu criei em Teixeira de Freitas a Rede Sim, que permite abrir uma empresa em 72 horas. Isso cria oportunidade para o microempreendedor, para o empreendedor individual, gerar emprego, montar o seu negócio e fazer ele funcionar e gerar emprego. Vou fazer um incentivo fiscal, tirar o ITBI para quem ganha até 4 salários mínimos, para estimular a construção civil. Melhora a vida de quem compra, facilita, e facilita também do empresário que vai produzir, que vai construir as casas. Isso gera muito emprego. A construção civil é o maior gerador de emprego da nossa história. Geralmente, Teixeira de Freitas deve ter em torno de 8 mil empregos gerados pela construção civil diretamente. Imagino que gera indiretamente. Então, 1 minuto falta para falar ainda dos jovens e adolescentes da criminalidade. Então, quando eu faço esse trabalho, quando eu estou investindo em esporte, quando eu estou investindo no lazer, quando eu estou investindo em oportunidade, quando eu estou investindo em creche, quando eu estou investindo em escola, eu estou tirando o jovem da criminalidade. Você tira o jovem da criminalidade não é com bala, não é matando, é criando oportunidade. Quando eu falei de investir em cultura, eu estou tirando o jovem da criminalidade. Quando eu falei de escola de tempo integral, imagina o garoto chega na escola de manhã, 7 horas da manhã, toma o seu café, estuda, toma o café na hora da merenda, depois almoça na escola, à tarde vai fazer o curso de arte, de esporte, música, quanta coisa. E eu já fiz isso. Eu já fiz isso. Isso você tira o jovem da criminalidade e faz o jovem sonhar. Porque só a pessoa é aquilo que ela sonha. Se você sonhar com alguma coisa, você faz. A casa que alguém mora, que ele construiu, foi porque ele sonhou. Se não sonhar, não tem jeito. Então, colocar o nosso jovem para sonhar, dar essas oportunidades, com certeza a gente vai ter uma cidade melhor. A curto, médio e longo prazo. Muito obrigada, doutor João Bosco. Para finalizar, eu ainda vou ter as considerações. O senhor vai ter 3 minutos. Agora, nesse exato momento, a gente está dando ao senhor 3 minutos para fazer suas considerações. Fique à vontade para direcionar a sua fala ao ouvinte, ao telespectador aí. Eu quero dizer para você que nos assiste que eu fui prefeito com muito orgulho de ter sido prefeito de Teixeira de Freitas. Tive a oportunidade de fazer muita coisa pela cidade, com todo o respeito que eu tenho aos meus concorrentes, mas o que eu fiz em 4 anos, se somar o que todos eles fizeram durante a história de Teixeira de Freitas, não dá a metade do que eu fiz em 4 anos. Trouxe investimentos para a cidade gigantescos, porque eu tenho uma estratégia para governar a cidade. Planejei e já planejei de novo para governar Teixeira de Freitas novamente. Acabar com os alagamentos, acabar com o esgoto a céu aberto, pavimentar essa cidade, cuidar das pessoas, que é muito importante, o cuidado que tem que ter com as pessoas, o respeito com o ser humano, e o diálogo, a transparência e o diálogo, sempre disposto a dialogar. Eu não tenho medo de debater com outros candidatos e nem com a população. Eu sempre me dispus a ir em qualquer lugar, debater o que for, me exponho, não tenho medo, porque eu tenho a minha consciência tranquila que eu sempre trabalhei para melhorar a vida da população. Investir na educação, garantir uma merenda escolar de qualidade para a nossa juventude, para as nossas crianças, porque criança de barriga vazia, eu volto a falar, não aprende, é preciso cuidar bem das crianças. Cuidando bem das crianças, você está cuidando de tirar a jovem da criminalidade, fazer uma criança sonhar e ter oportunidade de futuro. Investir na saúde, acabar com as filas de regulação. Eu sei o quanto as pessoas sofrem com isso. E vocês sabem que eu trouxe o Melhor em Casa para Teixeira de Freitas. Vocês que já utilizaram sabem da importância de levar o médico, levar a equipe inteira para dentro de casa. Vou ampliar o Melhor em Casa e volto a repetir que para mim é extremamente importante o Centro de Atenção à Saúde da Família, um centro de atenção à saúde da mulher, porque ela precisa muito acabar com dengue e chikungunya e cuidar do povo com o carinho que eu sempre cuidei, garantindo e construir o SEASA municipal, porque a gente cuidar da agricultura familiar, impedir que o pequeno agricultor perca a sua produção, aí você está gerando emprego, você está gerando renda, você está respeitando uma linha da economia que é extremamente importante, trazer alimento orgânico para o nosso povo.
para as feiras, para os supermercados e levar esses produtos para outros estados. Assim você vai fortalecer a agricultura familiar, melhoramento genético de pequenos rebanhos. Eu já fiz e posso fazer. Tudo que eu estou dizendo que vou fazer são coisas que eu já fiz, que é perfeitamente possível. E hoje, mais preparado e mais experiente, eu posso fazer mais. Eu sempre digo o seguinte, quando você vai fazer uma casa, você escolhe o pedreiro que nunca fez ou um que conhece. É melhor fazer quem sabe fazer, que aí com certeza você vai fazer mais. E eu, com a experiência que eu tenho, com o preparo que eu tenho hoje, com os apoios que eu tenho de Lula, de Jacques Wagner, de Rui Costa, dos senadores, dos deputados da Bahia, eu vou conseguir trazer muita verba para Teixeira de Freitas, para gerar mais emprego e melhorar a vida do povo, que para mim hoje é a minha família. Portanto, beijo no coração, tamo junto, até a vitória, vote 13. Muito obrigado, doutor João Bosco. Muito obrigado você que nos acompanhou aqui pela Rede Solo de Comunicação no Facebook e no YouTube. Às 11 horas tem mais entrevista com os candidatos à Prefeitura de Teixeira de Freitas. Bom dia.